depois de 51 dias, passeando entre o centro-oeste e o norte do país. Nesse longo caminho que parecia mais escotismo, não é mesmo, Pedro? Parecia... Eu descobri uma palavra nova essa semana. O escotismo louco. Os fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, foram recapturados. Vocês lembram que na semana passada a gente conta para vocês, né, que a Força Nacional de Segurança tinha saído? Pois é, uma semana depois rolou. Né? A PRF pegou eles. Eles estavam em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros do presídio. 1.600 quilômetros do presídio. E segundo o ministro Ricardo Lewandowski, eles pretendiam fugir do país. Vamos ver o vídeo do Lewandowski falando sobre isso? Eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, que se encontravam nos demais veículos. Tá, então assim, na verdade, o que aconteceu foi que quando a Força Nacional de Segurança saiu, provavelmente... eles já tinham localizado os caras, aí a força saiu, eles deram uma disfarçadinha para pegar os caras depois. Estratégia? Só pode ser, porque senão fica feio para a Força Nacional de Segurança, né? Eu ouvi hoje que eles deram uma relaxada, os fugitivos, quando viram que a Força Nacional tinha saído, e aí eles começaram a dar mais provas. Eles já estavam 1.600 quilômetros longe, gente. Mas ainda estava no Brasil, né, gente? Já 51 dias, dá pra ir a pé, atacando e voltar. Eu não consegui entender. Bom, ao todo, saldo positivo para o sistema prisional, né? Vamos combinar. Que tinha perdido 2 detentos e agora não só recuperou 2, mas também deve abrigar outras 12 pessoas. Matematicamente falando. Matematicamente, óbvio. Tem que fazer o disclaimer. Nunca é bom a gente comemorar a prisão, mas eles tiveram muita ajuda para conseguir fugir de lá. Inclusive, o que permitiu essa recaptura foi justamente o trabalho de inteligência e não de busca ostensiva, vamos chamar assim, pelo Cerrado. Isso que deveria ter sido feito desde o início. Não ocorreu, gente. Eles não estavam acostumados. Foi a primeira fuga. Agora, na próxima, eles já sabem o que fazer. E aí, o que parece? Essa parece ser uma segunda vitória, entre aspas, aí, do ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Que na semana passada ele conseguiu ali encaminhar um desfecho aparentemente plausível, ainda que com alguns buracos aí do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, depois de 6 anos sem respostas, né, Manu? Então, assim, primeiro Marielle, agora, depois de 51 dias e 1.600 quilômetros de distância. Não, você se apega a uns detalhes bobos, entendeu? Se exigente fica batendo em tecla de números, 1.600 quilômetros, 1.300.000 de diária de agentes da Força Nacional. Só pegar. Mas não pegaram os 2? Pegaram. Antes tarde do que nunca. Gente. Ao contrário da Polícia Militar aqui em São Paulo, que deu tiro pra caramba e não prendeu ninguém, os caras economizaram em munição e prenderam todo mundo. Maravilhoso. Mas isso que a Cecília estava falando, eu vou só complementar antes da gente entrar no tema mais debatedoso, debatível. Debatedoso. Que os dias de glória de Lewandowski, enfim, chegaram. É um ponto de vista. Tapinha nas costas ali do presidente Lula. Acho que pode ser. Tá querendo pelo menos mostrar serviço, ele né? tem quanto tempo? 1 mês e alguma coisa? 40 dias? Não, ele tinha acabado de assumir na fuga. Então, ele deve ter 50 e poucos dias de coisa. Então, gente, 50 e poucos dias com 2 vitórias, não tá bom no currículo?
É um ponto de vista. É um ponto de vista. É só que eu consigo responder para essa pergunta. É um ponto de vista. Tá. Mas no final, mesmo que a gente tenha falado que a Força Nacional saiu, eles ficaram mais relaxados, foi uma coisa de inteligência, não foi? Foi mais uma cagada ensaiada deles conseguirem ter sido pegos do que uma... Nossa, que grande ação o Estado fez para pegar. Eu tô com a nossa ouvinte assídua Vera Carvalho, Maravilha. mãe. O que ela escreveu em caps? já escreveu, meteu um caps lock. Que meteu o caps lock dizendo não acredito em nada sobre esse negócio de Mossoró. Eu também tenho muita dificuldade. Eu, sinceramente, em 51 dias, achei que eles já tivessem sido passados há muito tempo. É tudo muito esquisito. E para mim, fiquei curiosa. É porque assim, ó, ficou muita lacuna, né? Aí a gente fica meio perdido no que pode ser... mas capturar. Beleza, capturar. E eu acho que é meio isso também. Como o que a gente queria, que era justamente os fugitivos serem encontrados, a gente esquece tudo que... Na verdade, a gente queria que os fugitivos não fugissem. Os próximos, máxima. Calma. Para começar. Mas aí eu sei que a gente tem que ir aos pouquinhos. A gente não pode querer tanto. E acho que, não sei se foi hoje de manhã ou ontem, o diretor do presídio Mossoró foi demitido também. Foi exonerado, é verdade. Administração nova. Mas qual? Desculpa. Já não tinha sido na fuga? Não, ele tinha sido afastado. Agora foi exonerado. Porque provavelmente abriram inquérito, blá, blá, blá. E o Lewandowski proibiu não. Falou, e eles vão voltar pro mesmo presídio agora... todo retrabalhado, um presídio bacana. E ele ainda falou, eu quero ver fugir de novo. Tá. Agora escapa de novo, que eu botei aqui e reformei tudo. Agora eu botei uma fechadura. Mas qual que é, desculpa, a dúvida de vocês sobre os 51 dias? É a cronologia? Por que levou... Não, cara, tudo estranho. Também pra mim, né? História, cara, levar Pedro, tanto tempo, você aí afastam tem os Mossoró, caras. entendeu? Você tem Mossoró. Os caras estavam sendo acompanhados, eles sabiam. Muita gente viu eles ali e tal. Os caras conseguem sair 1.600 quilômetros, 51 dias. Eu acho que isso mostra o poder, a força e a capacidade do crime organizado no Brasil. Não, sim, com certeza eles tiveram ajuda. Assim, pelo que a gente tem das narrativas, do que foi trabalhado de hipótese pelo Ministério da Justiça, eles saíram de Mossoró, ficaram um tempo em volta, vivendo no mato, com ajuda até da população, das cidades próximas ali. E aí depois eles, do que contam pra gente, claro que a gente muito provavelmente vai ter mais detalhes em breve, e aí depois eles têm ajuda, né? Agora, como é que chega celular pra esse tipo de galera pra poder se comunicar? Como é que chega ajuda e 3 carros? É muito esquisito. E fuzil, e celular. É isso. E eles só não saíram do país mesmo porque eles não foram numa linha reta, né? Desceram pelo Pará. Porque se eles tivessem ido reto, eles chegavam, gente. Na Venezuela. Ou não, subido. E Marabá, que é um baita ponto logístico, né? Você tem ali ferrovia, você tem mais próximo hidrovia, que justamente para escoar minério de ferro ali daquela região do Pará. É verdade, que Vale, estranho. né? Eles foram vindo pra cá, assim, né? Talvez eles quisessem chegar no Rio. O objetivo não era esse. Quem estava ajudando não era o Comando Vermelho? Não sei. Não sei. Marabá tá bem pra esquerda, mas tem é bem abastecido logisticamente pela questão de extração de minério da Vale ali. Entendi. Marabá é um ponto importante. Enfim, bem planejado foi e é muito estranho. Agora, com relação à questão da Marielle, que a gente mencionou, né? Completando esse álbum de figurinhas de 2 sucessos do ministro Ricardo Lewandowski, essa semana, gente, tem a notícia importante de que o Rivaldo Barbosa, que era o delegado... que era o chefe de polícia civil, que acabou aí sendo preso nesse desfecho do caso Marielle, essa semana o Rivaldo teve um pedido de desbloqueio de contas negado pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? E o retorno do Rony Lessa também a um presídio no Rio de Janeiro foi adiado, porque tinha tido esse pedido, do Rony Lessa ali, e esse pedido foi adiado, e a permanência dele no Presídio Federal do Mato Grosso foi renovada, ou seja, ele continua. Como parte do acordo aí, tinha sido determinado isso, e aí parece que eles acharam melhor, eu acho que foi um pedido justamente para ele não ir agora para um presídio no Rio, né? E tem 2 questões que eu queria falar também. Essa questão do desbloqueio do Rivaldo, que foi negada...
ele usou a justificativa de que a mulher dele não estava conseguindo acessar as contas, pagar as despesas com a filha, se eu não me engano, dela com as filhas. Só que só tem um detalhe, a mulher também está sendo investigada. Sim. Porque estava ali contribuindo Óbvio. pela lavagem de dinheiro, se eu não me engano, né? Ela estava De alguma forma investigada por isso, cúmplice. né? Alguma coisa nesse sentido. E o pedido do Rony Lessa voltar ao Rio, na verdade, o juiz responsável já tinha dado aval, só que tinha uma decisão anterior que ele desconhecia de permanecer o Rony Lessa ali, pelo menos, acho que mais um ano, se eu não me engano, aqui no Rio. Então... Tá, deixa eu ver aqui o que mais que temos com relação Bom, e como exemplo disso que a gente acabou de falar sobre a atuação da polícia de São Paulo, e essa semana a gente viu uma cena... Não, você pulou. Pulei? Pulou. Ah, a Operação Verão que acabou no Santos. Tá, perdão. verdade. Tá. Não, a gente tem que falar primeiro da Operação Verão, mas é verdade. Complementando, na verdade, essa questão da Polícia de São Paulo, que sempre é tema nos noticiários, acabou a Operação Verão na Baixada Santista, que foi iniciada em dezembro de 2023. Isso. E que a gente acompanhou desde os primeiros pilotos ainda do Rivo News, a gente estava já falando. E aí, um número que é interessante da gente comentar é que somou 56 mortes de suspeitos. E aí, a gente que é do Rio e Cecília, e aí a gente fala assim, 56 não é nada. 56 é um complexo do Alemão ali no sábado de manhã. Sempre. É isso. Mas em São Paulo, mesmo sendo a polícia mais Não, com letal, certeza. ainda é um número que chama muito a atenção. Mas né? aí é que tá, né? O estado de São Paulo está entre os com menos homicídios, né? O estado, tá? Com menos casos de... Então, você pensa assim, é um estado muito mais seguro, né? No geral, se a gente for olhar para o Rio de Janeiro e para outros estados, aqui é onde tem a menor taxa de homicídios, não de letalidade policial. Menor taxa de homicídios. E aí a gente tem essa ação policial que, além de ser profundamente mal executada, apesar de dizerem, prenderam não sei quantos menores, prenderam não sei quantas pessoas, fizeram não sei quantas apreensões, beleza, mas morreu muita gente. Assim, você não pode... E inocente. E é quase que naturalmente um reflexo da política do governador de São Paulo, né? Que chancela ali uma atitude policial que talvez não seja a melhor. Ele, inclusive, falou textualmente, Isso. não tô nem aí. Não tô nem aí. Não, desde que o resultado seja o que ele quer, não tô nem aí. É um ponto de vista. É isso. Eu acho que Paulo, essa é a frase que eu vou dizer hoje no programa. É um ponto de De vista. vista. Hoje o Gabriel tá Usa esse resumindo bordão. toda. Usa esse bordão. É um ponto de É um vista. ponto de vista. O São Paulo é um ponto muito fora da curva como estado, porque a gente tem aqui uma atuação do PCC que a gente não encontra em nenhum outro estado. Então, quando a gente olha pro índice de homicídio, de fato, São Paulo parece um estado muito seguro. Mas a gente tem também, por exemplo, índices de roubo e furto, ou índices de Sim. apreensão de drogas, que estão bem na linha com o resto do país. E agora bem generalizado, né? Até em áreas nobres, que até ano verdade. passado Muito outro roubo não de celular. tinha. Sim. Ainda tem questões de segurança pública, principalmente na capital, Sim. que não foram endereçadas, principalmente não atribuindo à Cracolândia a violência, mas Não, também traz uma insegurança e a gente tem Óbvio. visto como algumas vezes Inclusive, as coisas andam juntas. Para os próprios viciados, né? Sim. A Sim, Cracolândia ela é um risco não só para as pessoas que não usam crack, mas para os próprios Não, e aí agora usuários. a solução do Estado, da Prefeitura, na verdade, é mudar o local físico da Prefeitura, construindo conjuntos onde hoje é a Cracolândia ali. no Não centro. Sim. tem. Qual é a solução não para o tem cracudo? Qual é a solução solução? Não fácil, tem pro né? dependente Gente, químico. óbvio que não tem, senão já tinham resolvido há muito tempo, né? Não, Inclusive, mas né? eles Então, parecem que estão sempre tentando uma solução fácil. Eu lembro no governo Dória, foi no governo Dória ou quando Dória era prefeito de São Paulo, aquela história dos jatos d'água na Quando ele era Cracolândia. prefeito Prefeito, na eu Sé. acho. Então, que jogaram os jatos d'água e tal, e o que eles conseguiram fazer foi espalhar a Cracolândia, né? Sim. Que antes era focada ali em 4 Eu quarteirões. acho que nem era tanto exclusivamente para Cracolândia. Teve jatos d'água também em moradores de rua na Sé. Teve Tipo em junho, né? Acho que Que ia falar faz inverno, 8 né? graus É. em São Paulo. a história da Tava ração isso. humana também é dessa época, assim.
Ocorreu. Quando a gente olha para a trajetória do político Dória, a gente vê que ele evoluiu bastante. Sim! Né? Nesses aspectos. Em alguns aspectos. Nossa, totalmente. Mas totalmente. era muito Culminou ruim. com uma vacina, inclusive. Olha que Sim. curioso. Outra coisa que também acho que vale a pena a gente destacar sobre a Operação Verão é que essas 56 mortes, houve uma escalada depois que você teve fatalidades policiais. Sim. Houve a Operação Verão no começo, era uma operação para combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas, Sim. principalmente para a região da Baixada Santista. Lembrando que a gente tem o Porto ali, né? Então, uma área muito Pra Exatamente. escoar ali é mais Exatamente. fácil. E aí tem um cabo que é assassinado em fevereiro, depois o aumento dessas operações intensivas, um outro policial da rota também é morto. Salvo engano, foram 3 policiais mortos nessa operação. E essas 56 mortes, elas vêm justamente depois que a gente vê essas fatalidades policiais, justamente um reflexo dessa política que passa pela política pública, mas também tem um componente político humano de... Não sei, parece vingança. E no assunto que a gente vai falar na sequência, mostra como Exatamente. a polícia do Derrite tem... Tá muito assustador. Não, e tem 2 pesos e 2 medidas a depender de quem comete os crimes. Né? Exatamente. Agora sim eu vou falar de um assunto que eu comecei ali, e aí a gente viu que não tinha falado da Operação Verão, que foi a cena de absoluta, total e completa covardia no meio de uma abordagem em Piracicaba. É assustador. Tem um vídeo ali, né, que ajudou na publicidade desse caso, que mostra a polícia agredindo um homem com cacetete, até usando arma de choque para conter. Manu, é absurdo, né? É um absurdo. Isso já é um absurdo. E o que vem na sequência é pior ainda. Porque o homem, para se proteger, ele entra em casa e aí a polícia vai atrás dele. E aí, para proteger o homem, o pai, que é um cadeirante, começa a tentar defender também. E aí... o policial resolve agredir o cadeirante, inclusive jogando um armário de cozinha em cima dele. Jogando um armário Então, assim, de gente, cozinha em cima de um cadeirante. Não é possível que a polícia não tenha um preparo. Eu não... Gente, para lidar com esse tipo de coisa. É um ponto de vista, você não tem o que dizer. Entendeu? Em que universo é aceitável você jogar um armário num cadeirante? Em que universo é assim? Eu tô rindo porque a situação é cômica, mas eu não tô rindo do episódio chocante, em sim. si. É Sabe? Mas é isso. inacreditável. Em nenhum cenário é razoável você jogar um armário em ninguém. Numa pessoa que não tem locomoção, cara, Não, covardia e assim, pura. tipo de... Aí todo mundo fala assim, mas o cadeirante foi pra cima do policial. Foi pra frente. Não, já. ele fez um policial. Não sei, a gente tem advogado Começou a no gritar chat só apenas, para né? me Breca, explicar a inviolabilidade do lar. Assim, como é que um policial entra dentro Tem da casa da isso pessoa também, sem mandato. Também tem isso, exato. Ainda tem isso. Ainda Tem isso. esse detalhe. Enfim, é uma sequência de gente. assuntos chocantes. Eu só queria lembrar que... na comparação com a Operação Verão, a gente não tinha tantos mortos desde do Carandiru. Caraca, Isso é muito bizarro. Então, assim, é sério. É sério, é um assunto Seríssimo. muito sério. A polícia de São Paulo, depois de Carandiru, tinha conseguido se desvincular um pouco dessa imagem, tanto que tem os índices de segurança que eu comentei para vocês, inclusive, com relação a homicídios no estado. E aí a gente vê esse tipo de ação e esse tipo de postura de policiais e esse tipo de resposta das autoridades. Aí é muito chocante mesmo.